advogado já está aqui ao meu lado, o advogado Vinícius Raduan. Ele vai falar para a gente sobre esse tema que a gente vem debatendo durante a semana, né? Nós conversamos na semana retrasada a falar sobre esse assunto, porque todo mundo, claro, está falando sobre esse tema porque é muito polêmico, a redução da maioridade penal. E nós conversamos com ele porque ele é contra, tá? Apesar de que, a gente vai já começar a falar aqui, apesar de que 87% dos brasileiros são a favor, ou seja, o povo é a favor da redução da maioridade penal. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Cris. Obrigado pela oportunidade. Agradeço a atenção dos telespectadores e telespectadoras e acho que é um bom momento para começar a tentar reverter esse quadro inglório, né? Pois é. O que você considera, né, essa estatística assim tão alta? O povo quer que que a redução realmente aconteça, né, Vinícius? Olha, eu de fato tenho ouvido essas estatísticas, mas estatísticas eu sempre gosto de lembrar que números bem torturados dizem qualquer coisa. Com o mínimo treinamento em pesquisa social, a gente sabe que consegue produzir alguns dados, né? Em que momento foi feita essa pesquisa, qual foi a amostragem, isso quer dizer, qual foi o recorte populacional que permitiu extrair esses dados, qual foi o contexto exato naquelas subjetividades, intimidades muito peculiares, né? Você defender a redução da maioridade penal ou qualquer forma de recrudescimento punitivo depois de exibir uma notícia de extrema violência, né, de algum problema de criminalidade, é muito mais fácil, né? Tem aquele apelo social. Vinícius, lembrando que essas notícias, né, de relevância, de criminalidade envolvendo adolescentes, realmente elas são praticamente todos os dias, né? Principalmente aqui a gente acompanha notícias policiais, cada vez mais vem aumentando o índice de adolescentes envolvidos em crimes e que agem de forma brutal, que batem nas vítimas, que torturam as vítimas. Será que não é por isso? Realmente é porque vem acontecendo com uma maior... Então, Cris, eu acho que esse ponto que você colocou é importante. Eu acho que é um compromisso ético-político da imprensa promover talvez o mais adequado debate. Você falou dos 87%, mas a gente não falou, por exemplo, das notas e pareceres de diversas instituições, como o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que se posicionou frontalmente contra a proposta. Por quê? Pode ficar à vontade para falar a posição. Bom, eu queria primeiro compilar uma série de entidades, né? Se eu falei o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, diversas entidades representativas de promotores e procuradores, né, do Ministério Público se posicionaram contra, de magistrados, o Conselho Federal da OAB, o doutor Andrei Cavalcante, presidente da nossa seccional, né, da OAB Rondônia, também. Então, a própria Unicef, o órgão da ONU responsável por criança e adolescência, se posicionou contra. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos se posicionou contra. Então, embora quantitativamente talvez isso não seja tão representativo nisso, né, e quantitativo é exatamente isso, um recorte demográfico, mas temos opiniões qualificadas, opiniões jurídicas, políticas, éticas, para muito além desse senso comum, que demonstra inclusive isso, que aproveitando o gancho que a senhora colocou, que não, a criminalidade cometida por adolescentes, os atos infracionais, não aumentaram. É exatamente o contrário. Os crimes violentos que ganham grande destaque, e aí manifestar uma posição muito pessoal, ninguém aqui é a favor da impunidade, ou de fazer apologia à violência, mas o recorte de dizer que as estatísticas também muito bem torturadas, mais razoáveis, dão conta de no máximo 3% dos crimes violentos cometidos por adolescentes. Então, é uma minoria, é uma representação insignificante, em termos assim, até eu diria que epidemiológicos. Punir mais esses adolescentes por uma porcentagem ínfima de crimes não vai, em termos totais, significar grande coisa no combate ao crime e à redução da violência no país. Vinícius, eu estou aqui para perguntar o que eu imagino que quem está em casa tem vontade de perguntar, né? Você não acredita que essas autoridades estão um pouco que distante da realidade ali, da periferia, do dia a dia, de acompanhar, de ser vítimas, né? Porque, claro, a maioria moram em condomínios, moram em locais fechados, locais que há realmente mais segurança. Já a população, ela está à mercê, ela não tem tanta segurança assim como deveria. O Estado não atende como deveria atender, né? Será que não seja por isso ver a realidade um pouco distante realmente do dia a dia de quem todo
todo dia está ali convivendo com o crime e até acompanhando no dia a dia esses adolescentes sendo captados aí para tráfico de droga, também, etc. Essa é uma boa colocação. A demanda por segurança é sempre uma resposta a um produto cultural que é muito bem manufaturado, que é essa demanda, que é o resultado do medo. E o medo é produzido. O medo, historicamente, no Brasil, faz sentido e atende algumas demandas. E aí eu acho que é sempre importante ter esse olhar um pouco, eu diria que mais cínico, e ver quem é que produz essa demanda por segurança. Os parlamentares que hoje se posicionam favoráveis à redução da maioridade penal são exatamente aquilo que eu achava que pejorativamente, mas agora eles se auto-intitulam a bancada da bala. Né? É aqueles que da bala. São aqueles financiados por empresas de segurança, são aqueles que se locupletam de alguma forma, talvez não muito translúcida, de financiamentos impróprios. Né? As indústrias armamentistas, todo o comércio de segurança, de empresas de segurança privada. Então, essa demanda por insegurança é decorrente de um medo que tem uma razão de ser, com ganhos econômicos e políticos para um dado setor. Eu acho que isso que eu chamei de cinismo, é importante termos em mente isso, saber quem financia cada deputado e como que a sua proposta de lei, sua proposta de emenda à Constituição significa, sobretudo, uma demanda pessoal de votos, de poder econômico, de poder político. E aí eu acho que o ponto central que nós temos que discutir é a redução da maioridade penal para quem? Não tem nenhum adolescente de 16 ou 17 anos condenado por crimes contra a administração pública, né? Tem isso aí também. Então, aí é um bom assunto, aí é outro assunto que nós poderíamos também discutir aqui em uma semana. É interessante ver essa seletividade. Que crimes que adolescentes cometem? 70% deles, assim como 70% da população jovem encarcerada, envolvido com tráfico de drogas. E aí é uma outra discussão que temos que fazer no âmbito de saúde coletiva, saúde mental, de que políticas fazer, e eu não sou nenhum especialista nesse sentido, de que políticas fazer para o enfrentamento do tráfico de drogas. Agora, não propriamente dizer que as premissas, aliás, são equivocadas, de dizer que adolescentes cometem crimes bárbaros, alguns cometem, uma minoria. Pois é, isso justamente pode dar continuidade, que é isso que eu iria perguntar. Né? Nós temos casos, inclusive, de repercussões nacionais aí, onde adolescentes estupraram, mataram, de uma forma realmente como cruel. temos de adultos, né? Pois é. E como fica? Olha, eu acho que a premissa equivocada é que eu dizia isso em termos de significância estatística, que os adolescentes não são os maiores responsáveis pela criminalidade. A criminalidade é específica relacionada ao tráfico de drogas ou crimes decorrentes a isso. São, por exemplo, roubos e assaltos ligados à dependência química. Então, a demanda por segurança deve passar também por uma demanda de saúde pública, como mencionei, né, de saúde mental, de enfrentamento a isso. Outra premissa equivocada que é dizer que não existe punição. Existe punição, adolescentes são punidos. E quem acha que não é punido deveria visitar uma das unidades socioeducativas. Vamos já entrar também todos nesse, os municípios nesse têm unidades socioeducativas e vão ver que, lamentavelmente, em nada diferem do sistema prisional regular, usual, para os maiores de 18 anos. São gaiolas, são jaulas, masmorras, situações deploráveis, e não estou falando do caso Porto Velho ou do caso Rondônia, é um caso nacional e pior, latino-americano. Né? A demanda também por insegurança produz esses cárceres que são deploráveis, né? Lugares que as pessoas se veem privadas da liberdade e que aí a gente precisa partir para outra discussão, que é cerceamento de liberdade traz segurança para alguém? Mais do que nunca, a população brasileira está encarcerada e todo mundo continua se sentindo inseguro. Vinícius, nós vamos para a opinião da população, nós também fizemos algumas enquetes, vamos ver o que o povo tem a dizer a respeito, se é a favor ou contra da redução da maioridade penal. Vamos acompanhar. O senhor é contra ou a favor da redução da maioridade penal? Sou a favor. O senhor acha que os jovens devem pagar realmente? Deve, porque em vários países eles já pagam, né, cara? E só no Brasil que tem essa idade de 18 anos, isso aí já está defasado demais, né? Nossos jovens estão entrando na criminalidade muito cedo, então tem que começar a pagar desde cedo mesmo. Devia ser a menos de 16, ainda está muito. Devia ser de 12 anos, porque a pessoa com 12 anos já pode ser pai. E a mulher também pode ser mãe. A senhora sabe disso, sabe? Então eles podiam responder do mesmo jeito na cadeia. Pelo que fez, porque ele sabe o que está fazendo. Mas essa nossa lei, infelizmente, não existe. Só no papel.
E aí, doutor, você acredita que... Cris, eu acho que talvez a performance não ensaiada, permita-me, abruptamente cometi um ato de subtrair o documento da sua mão. Existem várias formas de buscar uma restituição disso. Pode partir até, inclusive, de uma decisão de um terceiro de falar: senhor Vinícius, devolva para a Cris o papel. Pronto, restabeleci o dano. Como poderia me amarrar e me chicotear? Como poderia cortar minhas mãos? Vamos ver se ele devolveu o direito. Devolveu, tá? Não está de cabeça pra baixo. Então a gente precisamos começar a pensar isso coletivamente. Graças a Deus eu não sou nenhum messias para trazer soluções para nada, mas pensar formas de ressarcir o dano. Se eu jamais devolver o papel para você, mas ficar lá encarcerado por 30 anos, resolve o teu problema? O que resolveria? Não sei, mas acho que a gente precisa de diálogos propositivos nesse sentido. De acordo com o que você tem acompanhado aí nas unidades, vamos para a nossa realidade aqui, que eu sei que você, praticamente todas as semanas, eu tenho recebido informações que você está acompanhando as unidades socioeducativas, está vendo de perto ali a realidade que esses adolescentes, na qual eles estão ali, né? Dá para ter uma solução, dá para ter um diálogo, o que vocês têm falado, principalmente com o nosso governo do estado, para resolver tudo isso? Bom, eu acho que, a bem da verdade, o trabalho não é meu, né? O trabalho é do Centro de Defesa da Criança e Adolescente Maria dos Anjos. Nós temos toda uma equipe, uma organização não governamental. Além disso, também sou muito grato à Ordem dos Advogados do Brasil, que também tive diversas oportunidades de realizar uma série de trabalhos nesse sentido, de monitoramento de lugares de privação de liberdade, hospitais, para muito além, aliás, do sistema prisional, que às vezes a gente costuma restringir a isso, achar que é só aquilo, né? Cadê o pessoal dos direitos humanos, né, que só está cuidando do presídio? Não está só cuidando do presídio, tá? Graças a Deus também. Aí vem uma questão talvez muito filosófica, conceitual, que é dizer: o que é que nós podemos fazer? Se nós acreditamos que o ser humano é incorrigível e, uma vez cometendo um erro, qualquer que seja, brutal ou não brutal, é inservível para o convívio em sociedade, a melhor proposta logo é partir para uma solução do extermínio, do genocídio. Desgraçadamente é isso. Então, pena de morte. Então é uma questão de premissa. O que é que você acredita? Ou não, você acredita que, de fato, o ser humano pode cometer erros, não sabemos por quê, mas cometeu algum erro, que não precisa ser, como eu disse, né, a gente lembra dos casos de grande repercussão midiática, né, o estupro seguido de grande violência, o assassinato brutal em que o cadáver foi destroçado, mas às vezes grandes crimes ocorrem no cotidiano. A venda, por exemplo, no Estatuto da Criança e Adolescente, a venda de bebidas alcoólicas por adolescente é crime. O adolescente que facilita também, que adquire a bebida e passa para o seu colega de igual idade, também comete o ato infracional, né, a conduta ilegal assemelhada a um crime. Você acha, então, que eles já estão sendo punidos? Sim, é isso que é preciso desmascarar. Já existe um sistema punitivo. Agora, como eu falava da retomada do papel aí, é uma questão de como você vai recompor o dano social. É possível pensar em formas de uma justiça mais restaurativa, de restabelecimento daquelas relações que foram violadas? É possível pensar em uma justiça terapêutica, pensando tanto na vítima como no agressor, no caso eu, quando tomei o papel abruptamente de suas mãos, e tentar uma forma, por que não pensar o perdão enquanto categoria político-jurídica, né? O arrependimento enquanto tal, e buscar uma nova propensão ao bem e não mais ao erro. Eu acho que precisamos tentar acreditar nisso. O senhor já foi vítima? Já. Inclusive, eu acho que esse argumento é péssimo, é terrível. Eu fui vítima de um assalto, graças a Deus não foi tão violento no sentido de agressões físicas, mas entraram assaltantes na minha casa, toda a minha família estava dentro, eu era adolescente, e uma coisa que rotineiramente me vem à memória, a experiência sempre é traumática, é pensar que aquela pessoa com um pouco mais de idade que eu naquela época, hoje está morta. Né? Perdeu toda a sociedade. O dano causado na minha família não foi restabelecido. Aquele indivíduo continuou numa vida delitiva, com suas práticas criminosas, acabou morrendo de maneira trágica, e a sociedade não foi recomposta. Os crimes mais graves é o que seriam, no caso acontecendo a redução da... E, aliás, nós estamos discutindo esse tema, mas eu acredito que ainda tem muita água para rolar aí, não é algo que vai ser decidido tudo agora, até porque está há 22 anos essa discussão, né, vem sendo feita, mas aí eles só serão punidos com os crimes graves, no caso, se acontecer, no caso, morte, estupro seguido de morte, quais seriam essas punições, caso acontecesse a redução? Olha, a gente
gente poderia pensar em um modelo gradativo, né? Uma escala de punições. E isso não está muito claro. Essas propostas surgem e ressurgem de vários momentos, mas acho que nos extremos, uma é a mantença da idade em 18 anos e a outra é a redução. Para qual idade, né, tem as várias propostas. 12, 14, 16, qualquer idade, né, como alguns chegam a propor, 8 anos de idade, a depender do crime ou daquelas condições fáticas ali demonstradas. E aí, no meio dessa gradação toda, vem isso. Ah, não, só para alguns crimes. Não, para todos os crimes. Ah, não, a depender de um critério de conveniência do sistema de justiça. Isso tudo ainda não está definido. Isso tudo não está muito claro ainda, né? Vai depender das mobilizações, articulações e resistências da sociedade civil e do parlamento. Você acredita que um adolescente de 16 anos ele já está preparado para escolher um presidente da República ou alguém que possa representá-lo? Então, esse é um argumento que surge com bastante frequência. Aliás, com 16 anos, se nós pegarmos o Código Civil, tem uma série de práticas que o adolescente de 16 anos está habilitado. Por exemplo, ele pode fazer testamento. Ninguém lembra disso. Ele pode, salvo grande engano da minha parte, a memória sempre me trai, ele pode, com autorização dos pais, casar. Ele pode votar, né? Todo mundo lembra o título de eleitor. Claro. Mas por que não falar do que ele não pode? Ele não pode ser candidato ao Senado. Então vamos, né, assim, argumentando, por amor ao debate, tudo bem, vamos reduzir a maioridade para 16, mas vamos permitir que ele possa ser candidato ao Senado e ao governo do Estado também com 16 anos? Por que não? Né? Então, se é para problematizar em termos político-filosóficos, né, por que fazer sempre uma discussão canhestra e de que o Estado só surge, principalmente para essas populações mais periféricas, na sua dimensão punitiva, nunca na concessão de direitos, na outorga de permissões e possibilidades para o pleno desenvolvimento do indivíduo? Por que não discutir a ampliação da maioridade escolar? Que fiquemos na escola, numa educação de qualidade, até os 21 anos. Por que não isso? Eu preciso fazer essa pergunta porque todo mundo fala direitos humanos e eu ouço sempre dizer, não é direitos humanos, é direito dos manos. É direitos humanos para todos ou é só direito dos manos? Olha, isso eu acho que está muito superado por todas as cartas declaratórias e documentos nacionais e internacionais de direitos, que esses direitos, além de indivisíveis, são intrínsecos à própria essência humana e pertencem a todos os seres humanos. É que, lamentavelmente, os direitos humanos só aparecem ou surgem quando há uma grave violação, né? Quando há, por exemplo, o direito à vida violado. Mas... Quem defende a vítima? Olha, graças a Deus o Estado deve se propor a isso, né? Deveria. Deveria. Até proteger para que não acontecesse, para que não se tornasse vítima. Mas a vítima tem acesso a uma série de remédios, como, por exemplo, uma ação indenizatória contra o Estado ou contra o agente daquela conduta. Então, e olha, ninguém aqui acha que a vítima tem que se danar, não, sabe? Acho que é importante deixar isso bem claro. Inclusive o direito ao devido processo legal como uma garantia à vítima de ver aquele que cometeu um crime de ser responsabilizado. Agora, obviamente, né, que forma de responsabilização? Aquilo dentro da lei, dentro de claros limites previamente estabelecidos. Obrigada pela sua participação, viu? Vinícius Raduan, advogado, membro da coordenação da Associação Nacional do Centro de Defesa da Criança e Adolescente, e tem outras atribuições também que eu acredito, né, que eu não coloquei aqui, já que nós estamos falando realmente sobre esse tema. Olha, é um tema realmente polêmico, complicado. Eu acredito sim na ressocialização, eu acredito que a pessoa ela tem uma chance, ela tem que ter uma nova oportunidade, mas ao mesmo tempo eu acredito que aos 16 anos o adolescente ele já sabe muito bem o que ele está fazendo, porque hoje em dia, né, os meninos parece que já nascem sabendo tudo, principalmente na área da tecnologia, então é muito polêmico. Eu fico aqui no meio termo e estou aqui para questionar. Muito obrigada pela sua participação, seja sempre bem-vindo, viu? Ô Cris, cuidado com o meio termo. Pois é, complicado. Eu estou aqui para ouvir as opiniões, aí eu vou decidir. Às vezes a neutralidade pode ser uma defesa da opressão. Tá certo. Obrigada pela sua participação, seja sempre bem-vindo. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Não sai daí não. Corinthians!